Minha filha deixou seu filho autista de 5 anos na minha porta e nunca mais voltou. Isso aconteceu há 11 anos. Eu criei o Ethan sozinha. Todos diziam que ele jamais teria sucesso. Muito diferente, muito difícil. Estavam enganados. Aos 16 anos, ele já havia criado um software avaliado em 3,2 milhões de dólares. Então, a notícia cobriu sua história. 2 semanas depois, a campainha tocou. Raquel, minha filha, estava lá com um advogado e documentos alegando que ela estivera envolvida o tempo todo. Documentos de custódia, registros financeiros, histórico de visitas, tudo mentira. Mas pareciam reais. Nosso advogado analisou os documentos e disse: sem provas, são falsificados. Podemos perder. Entrei em pânico. Ethan não. Ele se inclinou e sussurrou: deixe-a falar. Eu o encarei. Estávamos prestes a perder tudo, e ele queria que ela continuasse mentindo, mas ele apenas ficou sentado ali, calmo, observando, e eu não tinha ideia do que ele estava prestes a fazer. Meu nome é Vivian. Tenho 68 anos e esta é a minha história. Antes de continuarmos, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e inscreva-se no canal Elderly Stories. Estamos criando uma comunidade de pessoas que sabem que nossos melhores capítulos podem acontecer em qualquer idade. Bem, voltando à história. Raquel apareceu numa sexta-feira de novembro de 2010 com Ethan e uma mochila. Só durante o fim de semana, mãe, disse ela na minha porta da frente. Preciso de um descanso, por favor. Ethan estava ao lado dela, com 5 anos, olhando fixamente para o chão da varanda. Ele se balançava para frente e para trás, do calcanhar aos dedos dos pés. Suas mãos tapavam os ouvidos, embora não estivéssemos fazendo barulho. Raquel, eu te ligo no domingo. Ela já estava se virando, caminhando rapidamente em direção ao carro. Ela não abraçou o Ethan, não lhe deu um beijo de despedida, simplesmente foi embora. Eu via as luzes traseiras do carro dela desaparecerem na rua. Ethan continuou balançando. Eu lecionei no ensino fundamental por 35 anos. Ao longo das décadas, tive alguns alunos autistas integrados à minha turma, sempre com auxílio de profissionais especialistas para lidar com as partes mais difíceis. Mas, parada ali com meu neto, percebi que eu não sabia quase nada sobre como realmente conviver com isso. Ei, Ethan, eu disse baixinho. Quer entrar? Ele não olhou para mim, não se mexeu, apenas balançou. Peguei a mochila dele. Estava leve, leve demais para uma estadia de fim de semana. Abri a porta mais, esperei. Depois de 1 minuto, Ethan passou por mim e entrou na casa, ainda tapando os ouvidos. A geladeira zumbiu. Ele estremeceu. O aquecedor ligou. Ele apertou as mãos contra a cabeça com mais força. Fechei a porta o mais silenciosamente possível. Ele já estava na sala de estar, agachado no canto perto da estante de livros. Você está com fome? Perguntei. Nada. Com sede, ele respondeu, balançando-se mais rápido. Fui até a cozinha, coloquei água em um copo de plástico amarelo que eu guardava para quando ele viesse. Essas visitas eram raras. Talvez 2 vezes por ano, sempre curtas. Levei a xícara até ele e a coloquei no chão a um braço de distância. Ele parou de se balançar, olhou para a xícara e voltou a se balançar. Aquela primeira noite foi pior. Fiz nuggets de frango e batatas fritas para o jantar porque Raquel me disse uma vez que era isso que ele comia. Ethan olhou para o prato e virou o rosto. Experimentei massa. Não. Experimentei um sanduíche. Ele empurrou o prato para o outro lado da mesa. O que você quer comer? Perguntei. Ele murmurou algo baixo e ficou olhando para a parede. Eu lhe dei biscoitos. Ele comeu 3. A hora de dormir foi um desastre. Tentei ajudá-lo a escovar os dentes e ele gritou, não chorando, gritando como se eu estivesse machucando. Dei um passo para trás e ele parou, mas estava tremendo. Tudo bem, eu disse. Tudo bem, você pode faltar hoje à noite. Coloquei-o no quarto de hóspedes e o enrolei no cobertor do jeito que achei que as crianças gostavam. Ele o jogou para o lado. Tentei novamente. Ele gritou. Deixei o cobertor aos pés da cama e saí do quarto.
Ele não dormiu. Eu conseguia ouvi-lo cantarolar a noite toda, aquele mesmo som baixo, repetidamente. Eu também não consegui dormir. No sábado de manhã, liguei para Raquel. Ninguém atendeu. Deixei um recado. Raquel, querida, me liga de volta. Preciso saber o que o Ethan come. Qual é a rotina dele? Ela não ligou. Liguei de novo no sábado à noite, no domingo de manhã, no domingo à noite. Nada. Uma semana se transformou em 2. Levei Ethan ao pediatra. O médico confirmou o que eu já suspeitava. Ele é autista. Senhora Cooper, alguém já conversou com a senhora sobre a possibilidade de ele ser avaliado? Era a mãe dele que deveria cuidar disso. O médico assentiu lentamente. Bom, agora você está cuidando disso. Matriculei-o em terapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e comportamental. Descobri que ele precisava do mesmo café da manhã todos os dias. Ovos mexidos, torrada, cortada em ângulo reto, sem nada se tocando no prato. Aprendi que o trajeto para a terapia tinha que ser exatamente o mesmo, senão ele gritava no carro. Aprendi a não tocá-lo a menos que ele iniciasse o contato. Fiquei boa em observar em vez de agir. 2 semanas depois da chegada de Ethan, encontrei-o na sala de estar ao amanhecer. Ele estava no chão com uma caixa de carrinhos de brinquedo que eu lhe havia comprado, alinhando-os numa fila perfeita, mas não era por acaso. Ele os organizou por cor, mas de um jeito que eu não conseguia entender de início. Sentei no sofá e observei um carro vermelho, depois um que era um pouco mais alaranjado, depois um mais alaranjado que o anterior, depois um amarelo e, por fim, um verde amarelado. E assim continuava esse degradê tão sutil que eu precisava semicerrar os olhos para perceber as diferenças. Ele os organizou por tonalidade perfeitamente. Isso é incrível, Ethan, eu disse. Ele não olhou para mim, mas continuou arrumando as coisas. Chegou dezembro. Raquel ainda não tinha ligado. Tentei uma abordagem diferente com Ethan. Parei de tentar fazer com que ele olhasse para mim. Parei de insistir para que ele falasse. Simplesmente me certifiquei de que tudo fosse igual, todos os dias. O mesmo café da manhã, o mesmo horário, os mesmos programas na TV, a mesma rotina na hora de dormir que ele finalmente tolerava, que era apenas eu dizendo boa noite da porta. Ele se acalmou, não feliz, mas menos frenético. Ele se sentava na sala comigo enquanto eu lia. Ele comia sem empurrar o prato. Na véspera de Natal, eu fiz biscoitos de açúcar. Ethan não ajudou, mas ficou sentado à mesa me observando cortar as formas. A cozinha cheirava a baunilha e manteiga. O telefone tocou. Atendi, na esperança de que fosse Raquel. Mãe. Sua voz estava monótona, cansada. Raquel, graças a Deus. Quando você vem buscá-lo? Ele precisa de você. Eu preciso saber. Eu não consigo mais fazer isso, mãe. Parei de me mexer. O quê? Ele é seu. Eu tentei. Eu realmente tentei, mas não consigo. A voz dela falhou. Eu simplesmente não consigo. Raquel, espere. A ligação caiu. Liguei de volta. Chamou, chamou, chamou. Ninguém atendeu. Tentei novamente. Caixa postal. Eu estava parada ali na cozinha com o telefone na mão. Os biscoitos queimando no forno, a fumaça começando a subir em espirais. Desliguei o forno. Retirei a assadeira. Os biscoitos estavam pretos. Sentei-me no chão e fiquei ali sentada com as costas encostadas no armário. Ethan apareceu na porta. Ele me olhou por um longo momento, mais tempo do que jamais havia me olhado antes. Então ele caminhou até o balcão, pegou a xícara amarela que eu lhe havia dado naquele primeiro dia e a trouxe para mim. Ele colocou a xícara no chão ao meu lado. Olhei para a xícara, olhei para ele. Ele voltou para a sala de estar. Eu chorei sentada no chão da cozinha com uma assadeira queimada e um copo de plástico amarelo. Os anos que se seguiram se misturaram. Mantive tudo exatamente igual por causa do Ethan. O mesmo café da manhã todas as manhãs. Ovos e torradas, o mesmo trajeto para todos os lugares que íamos, a mesma hora de dormir, a mesma rotina, tudo igual. Quando mantive a rotina, ele ficou bem. Talvez não feliz,
Mas bem ponto quando completou 6 anos, ele ficou obcecado por um conjunto de letras magnéticas que eu havia comprado para ele. Ele passou horas as organizando na geladeira. Não eram palavras, padrões, grupos ou sequências que eu não conseguia entender. Então ele começou a desenhar símbolos em pequenos cadernos comprados em lojas de $1. Círculos, linhas, marcas de seleção, rastreando algo que só ele entendia. Na terapia, perguntei sobre isso. Ele faz essas marcas por todo o corpo. Devo me preocupar? A terapeuta, uma mulher paciente chamada Doutora Lin, balançou a cabeça negativamente. Ele está monitorando o mundo ao seu redor. Isso o ajuda a se sentir seguro. Deixe-o fazer isso. Então eu fiz. Ele preencheu caderno após caderno com seus símbolos e marcas. Quando ele completou 7 anos, os símbolos se transformaram em letras. Depois, em palavras curtas: ovo, torrada, escola, casa, coisas simples, mas escritas em letras de forma bem legíveis. Aos 8 anos, ele já escrevia frases completas, horários, o que comia, para onde íamos, o que acontecia. Ele aprendeu a fazer contato visual às vezes, pequenos lampejos. Aprendeu a tolerar o supermercado se fossemos no mesmo horário toda semana. Ele percebeu que eu não ia embora. Que não ia mudar as coisas sem avisar. Certa manhã de primavera, quando ele tinha 8 anos, eu estava preparando o café da manhã. Ovos com torradas, como sempre. Ethan estava sentado à mesa com seu caderno, escrevendo algo. Por que a mãe foi embora? Quase deixei cair a espátula. Me virei. Ethan estava olhando para o caderno, não para mim, mas ele tinha falado. 3 anos de quase total silêncio, depois palavras isoladas, e agora isto. Uma frase completa, uma pergunta. Sentei-me em frente a ele. Ela disse que não conseguia lidar com isso. Ele assentiu com a cabeça uma vez, escreveu algo em seu caderno e voltou a encarar a página. Eu me levantei. Terminei de preparar o café da manhã, coloquei o prato dele na frente dele. Depois fui ao banheiro e chorei onde ele não pudesse me ouvir. Ele havia falado. Ele havia feito a pergunta que eu não sabia como responder. Mas eu lhe disse a verdade. Era tudo o que eu podia fazer. A verdade. E ovos com torradas todas as manhãs e a mesma xícara amarela. Era o que eu tinha que lhe dar. Teria que ser o suficiente. 1 ano depois de Ethan ter falado comigo pela primeira vez, a escola ligou com um problema. Era setembro de 2014. Ethan tinha 9 anos e estava começando a 4ª série. Eu achava que já tínhamos superado as partes mais difíceis. Ele já falava frases completas. Comia no refeitório sem crises de choro e até levantava a mão na aula às vezes. Progresso. Então o diretor Andrews quis transferi-lo. Senhora Cooper, precisamos conversar sobre a situação do Ethan, disse ele ao telefone. A nova professora deste ano é a senhora Brennan, que pareceu simpática na reunião de pais e mestres. Eu estava esperançosa. Qual é o problema? Perguntei. Ethan se adaptaria melhor à nossa sala de aula para alunos com necessidades especiais. Os outros alunos estão progredindo em um ritmo diferente. Apertei o telefone com força. Ethan continua acompanhando os estudos. Não se trata de desempenho acadêmico, mas sim de comportamento. Ele não participa de atividades em grupo. Ele não faz contato visual durante a roda de conversa. Ontem, ele tapou os ouvidos durante a aula de música porque estava muito barulhento. Ele tem problemas sensoriais. Senhora Cooper, temos um programa desenvolvido para crianças como Ethan. Seria menos estressante para todos, menos estressante para a professora. Era o que ele queria dizer. Quero uma reunião do IEP, Plano Educacional Individualizado, eu disse. Podemos agendar isso. Mas esta semana silêncio. Depois pedirei à minha secretária que ligue para você. Passei 3 dias me preparando, imprimi todos os boletins, todas as anotações de progresso da terapia, toda a documentação que eu tinha guardado em pastas. A leitura de Ethan estava acima do nível de sua série. Sua matemática estava 2 anos adiantada. Sua caligrafia era cuidadosa e caprichada, cada letra perfeitamente formada. O problema não era que ele não conseguisse aprender. O problema era que ele aprendia de forma diferente. A reunião foi numa sexta-feira à tarde. Sala de conferências da escola, muito iluminada, com o zumbido das luzes fluorescentes. O diretor Andrews estava sentado na cabeceira da mesa. Ao lado dele estava a senhora Brennan, psicóloga escolar e coordenadora de educação especial. Todos eles tinham pastas. Eu tinha uma pasta, mas era grossa. Obrigada por ter vindo, senhora Cooper. O diretor Andrews disse. Queremos o melhor para o Ethan. Eu também. A senhora Brennan falou primeiro. Voz suave, sorriso compreensivo. Ethan é um menino doce, mas tem dificuldades de socialização. Ele não interage com seus colegas. Durante os trabalhos em grupo, ele fica sentado sozinho.
Ele se recusa a participar. Ele faz o trabalho? Perguntei. Ela hesitou. Sim, mas a educação não se resume a folhas de exercícios. Trata-se de aprender a trabalhar com os outros para se comunicar. Ele é autista. A comunicação é mais difícil para ele, mas ele está se esforçando. A coordenadora de educação especial, uma mulher chamada Sra. Pierce, inclinou-se para a frente. Nossa sala de recursos oferece um ambiente menor, com menos distrações. Alunos que entendem os desafios dele, alunos que não conseguem acompanhar o ritmo acadêmico. Eu disse. Esse não é o caso do Ethan. O diretor Andrews usou aquele tom de voz característico de diretor, aquele que reconheci das minhas próprias décadas em salas de aula. Razoável, paciente e condescendente. Entendemos que você queira que Ethan esteja em uma sala de aula regular, mas precisamos levar em consideração as necessidades de todos os alunos. Você está me dizendo que o Ethan é disruptivo? Eu disse, não exatamente disruptivo. Então qual é o problema? A Sra. Pierce abriu sua pasta. A avaliação das habilidades sociais de Ethan mostra atrasos significativos. Seus testes de QI foram inconclusivos. Ele se recusou a terminar várias sessões porque elas tinham um tempo limite, o que o deixava ansioso. O terapeuta dele documentou isso. O que nos leva de volta ao nosso ponto. O diretor Andrews disse: Ethan precisa de apoio que não podemos oferecer em uma sala de aula comum. Abri minha pasta e peguei o primeiro documento. Este é o teste de compreensão de leitura do Ethan do mês passado. 97% nível da 7ª série. Próximo documento: avaliação de matemática 100%. Material para o 5º ano. Continuei a pegar papéis e a empilhá-los na frente do diretor Andrews. São anotações de terapia que mostram seu progresso na fala, na regulação emocional e na tolerância sensorial. Ele progrediu mais em 4 anos do que qualquer um previa. Não porque esteja em uma sala especial com baixas expectativas, mas sim porque as pessoas acreditavam que ele podia fazer mais. A Sra. Brennan parecia desconfortável. Não se trata de expectativas. Sim, é verdade. Você o quer em outro lugar porque ele te deixa desconfortável. Porque ele não se comporta de maneira normal, do jeito que você considera normal. A sala ficou em silêncio. O diretor Andrews pigarreou. Sra. Cooper, entendo sua frustração. De acordo com a IDA, Lei de Deficiência Intelectual, Ethan tem direito ao ambiente menos restritivo possível. Isso significa uma sala de aula regular com o apoio adequado. Não segregação por ele ser diferente. Eu não deveria ter usado essa palavra. Segregação. Mas eu estava cansado de ser educado. Não estamos sugerindo segregação, disse a Sra. Pierce rapidamente. Apenas um ambiente mais apropriado. Em seguida, providencie os recursos de apoio necessários na sala de aula atual dele. Fones de ouvido com cancelamento de ruído para ouvir música. Tempo extra para as transições. Um espaço tranquilo caso ele se sinta sobrecarregado. Isso é acomodação, não remoção. Eles se entreolharam. O diretor Andrews suspirou. Vamos elaborar um plano educacional individualizado, com essas adaptações, disse ele finalmente. Mas se Ethan continuar com dificuldades, ele não as receberá. Eu não sabia disso, na verdade, mas sabia que desistir dele não era a solução. Naquela noite, espalhei todas as anotações da reunião sobre a mesa da cozinha e comecei a organizá-las em uma pasta de 3 argolas, com divisórias coloridas para as áreas médica, educacional, terapêutica e jurídica. Minhas mãos conheciam esse trabalho por causa dos anos que passei em salas de aula. Ethan entrou vindo da sala de estar. Ele estava assistindo ao seu programa. O mesmo episódio que assistia toda sexta-feira. Sua xícara amarela estava no balcão, onde sempre a deixava. Ele ficou me observando trabalhar. O que você está fazendo? Perguntou. Seu discurso havia se tornado mais forte ao longo do ano, mais fluente, garantindo que a escola não se esquecesse do que ele era capaz. Ele se aproximou e olhou para os papéis. Posso ajudar? Olhei para ele. Claro. Trabalhamos juntos por 1 hora. Mostrei a ele como eu estava organizando tudo. Ele analisou meu sistema e então apontou para a aba de terapia. Elas devem ser classificadas por data e depois por tipo. Fala, distinta da ocupacional, distinta da comportamental. Olhei para onde ele estava apontando. Ele tinha razão. Isso fazia mais sentido. Mostre-me, eu disse. Ele reorganizou toda a sessão em 10 minutos. Criou um sistema que eu jamais teria imaginado, lógico, organizado e perfeito. Observei-o trabalhar com as mãos, movendo-as rapidamente e com total concentração. Ele entendia de organização no nível que eu jamais alcançaria. Padrão, estrutura e ordem. Era algo natural para ele, como respirar era para outras pessoas.
Isso é ótimo, Ethan, eu disse quando ele terminou. Ele assentiu, não sorriu, mas percebi que estava satisfeito. No ano seguinte, quando Ethan completou 10 anos, sua fonoaudióloga sugeriu um tablet como auxílio na comunicação, algo em que ele pudesse digitar quando falar se tornasse muito difícil. Juntei dinheiro e comprei um para ele de aniversário. Ele aprendeu a usar em um dia. Em uma semana, ele baixou um aplicativo de digitalização, começou a fotografar todas as páginas de seus cadernos e a criar cópias digitais. Eu observei trabalhar de forma metódica e concentrada, preservando tudo que já havia escrito. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Para não perder, disse ele, sem desviar o olhar da tela. Nas sessões de terapia em grupo para pais, as outras mães me faziam perguntas durante o intervalo para o café. Como consegui que o Ethan cooperasse? Qual era o meu segredo? Como lidei com as crises de choro? Eu não lido com ele, eu disse. Eu ouvi. Uma mulher linda cujo filho tinha 7 anos e não falava, balançou a cabeça negativamente. Mas como é possível ter tanta paciência? Pensei nisso. Acho que parei de tentar transformá-lo em outra pessoa. Agora tento apenas entender quem ele é. Ela olhou para mim como se eu tivesse dito algo profundo, mas não era nada profundo. Era apenas a única coisa que funcionava. Naquele ano, Ethan começou a notar padrões em todos os lugares. Estávamos dirigindo e ele dizia: o semáforo da 4ª rua está desregulado. Ele fica vermelho 45 segundos a mais que os outros. Eu não fazia ideia se isso era verdade. No supermercado, ele olhava o recibo e apontava um erro de preço. As maçãs estavam com o preço errado, 3 centavos acima do preço na etiqueta da prateleira. Ele estava certo todas as vezes. Certa vez, numa reunião de pais e professores naquele outono, o diretor Andrew sorriu para mim enquanto explicava o progresso de Ethan, mas seu olhar permaneceu inexpressivo. Frio. No carro, Ethan disse que não gosta de mim. O quê? Não, querida. Ele estava sendo gentil. Seu rosto se moveu de forma estranha. O sorriso não combinava. Olhei para Ethan. Ele estava olhando pela janela com uma expressão vazia. O que você quer dizer? Quando as pessoas sorriem de verdade, os músculos ao redor dos olhos se contraem. Os dele não se contraíram. Ele estava fingindo. Dirigi em silêncio. Ethan tinha 10 anos e conseguia ler expressões faciais melhor do que eu. Quando ele completou 11 anos e começou a 5ª série, achei que tínhamos encontrado o nosso ritmo. Então, a senhora Heng me ligou no trabalho uma tarde. Senhora Cooper, Ethan interrompeu a aula hoje. Senti um frio na barriga. O que aconteceu? Eu estava ensinando divisão longa. Ethan se levantou e me corrigiu na frente de todos. Ele estava certo? Pausa. Esse não é o ponto. É exatamente essa questão. Ele estava certo? Sim, mas ele estava ajudando. Senhora Cooper, ele me envergonhou. Ele precisa entender que existe hora e lugar para tudo. Ele tem 11 anos. Ele vê um erro e o corrige. É assim que o cérebro dele funciona. Mais uma reunião com os pais. Mais uma pilha de papéis. Dessa vez, queriam rotulá-lo como opositor desafiador. Trouxe 6 meses de anotações de terapia. As avaliações da doutora Lin mostraram que Ethan não estava sendo desafiador. Ele foi direto e objetivo. Ele não entendia as hierarquias sociais que diziam que os adultos estavam sempre certos, mesmo quando estavam errados. Ele não está sendo desrespeitoso. Eu expliquei para a psicóloga da escola. Ele está sendo honesto. Há uma diferença. Eles concordaram em desistir por pouco. Naquela noite, Ethan me fez uma pergunta enquanto jantávamos. Por que eles querem que eu seja diferente? Larguei o garfo. Como assim? Os professores, as outras crianças? Todo mundo quer que eu haja como se não fosse eu mesma. Eu não tinha uma boa resposta. Na verdade, não, porque eles têm medo de pessoas que enxergam mais do que eles, eu disse finalmente. Ele refletiu sobre isso, assentiu com a cabeça uma vez e voltou a comer. Algumas semanas depois, ele perguntou se eu tinha sua certidão de nascimento. Por que você precisa disso? Perguntei. Quero ver. Encontrei no meu arquivo. Ele estudou o documento por um longo tempo e depois pediu seus documentos de matrícula escolar. Seu cartão do Seguro Social, qualquer coisa com seu nome. Você está bem? Perguntei. Isso tem a ver com a sua mãe? Só quero ver tudo. Ter certeza de que está tudo lá. Presumi que ele estivesse processando o que havia acontecido. Tentando entender por que Raquel o deixou, como seria sua vida no papel fazia sentido para um garoto que organizava o mundo em categorias e pastas. Eu ajudei a digitalizar tudo para o tablet. Certidões de nascimento, histórico médico, todos os documentos legais que eu tinha no arquivo. Ele guardou tudo com cuidado, fez backup, criou pastas com etiquetas que eu não entendia muito bem. O que você está construindo?
Perguntei certa vez. Um sistema, ele respondeu para que nada se perca. Dei um beijo no topo da cabeça dele. Tá bom, amigão. O que importa é que ajude. Pensei que ele estivesse lidando com o passado. Não fazia ideia de que ele estava se preparando para o futuro. Esse futuro começou a tomar forma no verão. Ethan completou 12 anos. Naquela altura, ele já vinha digitalizando documentos havia meses, organizando tudo em seu tablet com uma concentração que eu havia aprendido a não interromper. Mas em junho de 2017, ele descobriu algo novo: programação. Encontrei-o à mesa da cozinha numa tarde, com o meu velho computador portátil aberto, a olhar fixamente para um ecrã cheio de texto que me parecia um amontoado de letras sem sentido. Linhas de palavras, símbolos e parênteses. O que você está fazendo? Perguntei. Aprendendo Python. Ele não levantou os olhos. O que é Python? Uma linguagem de programação. Estou seguindo um tutorial. Inclinei-me sobre o ombro dele. A tela mostrava instruções sobre variáveis, funções e loops. Nada daquilo fazia sentido para mim. É para a escola? Não. Eu só quero aprender. Deixei-o em paz. Foi isso que funcionou com o Ethan. Deixei-o seguir o que lhe interessava. Ele passou o verão inteiro naquele laptop. Enquanto outras crianças estavam no acampamento de beisebol ou na piscina, Ethan estava programando. Eu lhe levava o almoço e ele comia sem desviar o olhar da tela. Seu copo amarelo ficava ao lado do laptop, meio cheio de água que ele esquecia de beber. Em agosto, ele já estava me mostrando coisas que tinha feito. Pequenos programas que realizavam tarefas que eu não entendia. Este aqui ordena os arquivos por data, explicou ele. Este aqui encontra duplicados. Este aqui verifica se um arquivo foi modificado. Isso é realmente impressionante, Ethan. Ele assentiu e continuou digitando. Em setembro, usei o que me restava de economias para comprar um computador melhor para ele. Um de verdade, não aquele meu laptop velho que levava 5 minutos para ligar. Ele tinha merecido. O homem da loja de eletrônicos perguntou para que Ethan usaria aquilo. Programação, disse Ethan. Quantos anos você tem? 12, o homem sorriu. Essa é uma boa idade para começar. Você vai longe. Ethan não respondeu, apenas esperou que eu pagasse. Em casa, ele instalou um novo computador no quarto dele. Fiz com que ele prometesse que ainda viria para as refeições e que dormiria em horários razoáveis. Ele concordou, mas eu percebia que sua mente já estava de volta àquele mundo de códigos no qual eu não conseguia entrar. Certa noite, em outubro, ele me chamou ao seu quarto. Quero te mostrar uma coisa. Sentei-me na beira da cama dele. Ele abriu um programa na tela. O que é isso? Veja. Ele abriu um documento, um simples arquivo de texto com algumas frases. Então ele executou seu programa. Números apareceram na tela, longas sequências deles. Essa é a assinatura do documento, como uma impressão digital. Ok, eu disse. Sem entender direito. Ele abriu o documento novamente, alterou uma palavra, salvou. Executou o programa novamente e apareceram números diferentes. Observe que a assinatura foi alterada. Isso significa que o documento foi adulterado. Assim, você consegue perceber se alguém edita alguma coisa. Sim. E quando e quantas vezes ele olhou para mim. Na verdade, fizemos contato visual por um instante, então as coisas continuam sendo verdadeiras. Pensei em todas aquelas reuniões escolares. Em todas as vezes que os administradores disseram uma coisa e depois alegaram ter dito outra. Quantas vezes desejei ter provas. Isso é genial. Ethan. Ele voltou a atenção para a tela. É apenas reconhecimento de padrões. Digital em vez de físico. Apenas reconhecimento de padrões. Como se isso não bastasse. No ano seguinte, quando ele tinha 13 anos, o projeto se expandiu. Quero digitalizar todos os seus fichários, disse ele certa manhã durante o café da manhã. As anotações da reunião escolar. Tudo. Olhei para ele enquanto tomava meu café. É muita digitalização. Já fizemos a parte legal, eu sei, mas quero tudo no sistema. Que sistema? O que estou construindo, para que nada se perca ou seja alterado. Pensei nisso. Aquelas pastas guardavam anos de lutas, anos de ativismo, anos de provas de que Ethan não era o que as pessoas presumiam que ele fosse. Certo, eu disse. Mas você vai fazer a digitalização. Minhas costas não aguentam tantas horas curvada. Passamos semanas nisso. Eu pegava pastas e o Ethan examinava página por página. Anotações de reuniões do IEP de 2014, avaliações terapêuticas de 2012, boletins escolares, notas de progresso, relatórios de incidentes, cada pedaço de papel que contava a história do Ethan. Ele não apenas os digitalizou. Ele fez algo com cada arquivo em seu computador, adicionando camadas de informação que eu não conseguia ver. O que você está adicionando?
Perguntei certa vez. Carimbos de data, hora, códigos de verificação, valores de RAT. Ele fez uma pausa. Cada documento se conecta aos anteriores e posteriores como uma corrente. Se alguém tentar alterar um elo, toda a corrente se rompe. Por que alguém os mudaria? Ele olhou para mim. Porque o diretor Andrews tentou me transferir quando eu tinha 9 anos. Faz sentido. Então, isso protege a verdade? Eu disse, sim. Eu observei trabalhar. Esse garoto que era não verbal há 7 anos, que gritava ao som do aspirador de pó, que não conseguia olhar ninguém nos olhos. Agora ele estava construindo algo que eu mal conseguia compreender, algo poderoso. Estou orgulhosa de você, eu disse. Ele assentiu uma vez e continuou examinando o ambiente. Nossa relação já havia mudado. Não precisávamos de muitas palavras. Eu dizia alguma coisa, ele assentia com a cabeça. Ele me mostrava algo no computador dele. Eu dizia que era bom. Jantávamos juntos todas as noites. No mesmo horário, nos mesmos lugares, a xícara amarela dele sempre à direita do prato. Confortável. Era isso. Um silêncio confortável com alguém que entendia que você não precisava preencher cada momento de tranquilidade com barulho. Ele completou 14 anos em novembro de 2018. Certa tarde, ele me perguntou se eu havia guardado alguma coisa de quando ele veio morar comigo pela primeira vez. Que tipo de recibos, calendários, extratos bancários? Algo de 2010 ou 2011? Franzi a testa. Por que você quer isso? Eu só quero ver. Levei-o até a garagem e mostrei-lhe as caixas que eu nunca tinha jogado fora, porque não sou o tipo de pessoa que joga coisas fora. Documentos fiscais antigos. Contas de serviços públicos, extratos bancários de uma década atrás, calendários onde eu anotava compromissos e tarefas, e uma caligrafia apertada. Você guardou tudo isso? Ele perguntou. Eu dava aulas no ensino fundamental. Nós guardamos tudo. Ele começou a vasculhar as caixas, pegou meu calendário de 2010. Abriu em novembro e passou o dedo pelas datas. Por que você precisa disso? Perguntei. Preciso saber o que realmente aconteceu. Não o que as pessoas dizem que aconteceu. O que de fato aconteceu? Sentei-me em um caixote virado. Isso é sobre sua mãe. Ele não respondeu imediatamente, apenas continuou olhando para o calendário, para minha letra, marcando o dia em que Raquel lhe trouxera os dias seguintes ao dia em que eu havia escrito. Experimente nugget de frango e ligue para Raquel para marcar uma consulta com o médico. Preciso saber a cronologia, disse ele finalmente. Quando as coisas aconteceram, o que era real? Meu peito apertou. Ele estava processando tudo. O abandono, os anos sem ela, as perguntas para as quais ele nunca obteve respostas. Podemos digitalizar tudo, eu disse. Tudo que vocês precisarem. Trouxemos as caixas para dentro, passamos o mês seguinte digitalizando recibos de supermercado, extratos bancários que mostravam que eu nunca havia recebido dinheiro da Raquel, contas de telefone que comprovavam que ela nunca havia ligado, agendas documentando nossa rotina, nossa vida. Cada dia comum que comprovava que ela havia estado ausente. Pensei que ele estivesse construindo uma linha do tempo de sua infância, compreendendo seu passado através de documentação e provas. Por que recibos de supermercado? Perguntei certa vez, enquanto o observava escanear um comprovante desbotado de 2011. Elas têm datas. Mostram onde estivemos, o que compramos. São provas. Evidências de quê? Do que aconteceu, do que foi real. Eu não insisti. Se ele precisasse disso para se curar, eu o ajudaria. Naquele ano, ele começou a ficar acordado até mais tarde. Eu ia para a cama às 10 horas e ouvia o clique do teclado dele através da parede à meia-noite. Eu me levantava, preparava um sanduíche para ele, ou cortava uma maçã, e deixava em cima da mesa dele sem dizer nada. Obrigado, ele murmurava, sem desviar o olhar da tela. Algumas noites eu acordava às 2 ou 3 da manhã e via a luz debaixo da porta dele. Ethan, você precisa dormir. Eu diria que você já está quase dormindo. Ele nunca estava quase terminando. Certa noite em fevereiro, levei-lhe chá a 1 hora da manhã. Seu quarto estava frio. 3 monitores exibiam telas diferentes com códigos, documentos e dados. O que você está fazendo? Perguntei. Ele fez uma pausa e se virou para me olhar. Algo que ajudará as pessoas a distinguir o que é real do que é falso. O que realmente aconteceu versus o que alguém alega ter acontecido. Isso é muito importante para você. Sim, por causa da sua mãe. Ele pensou nisso porque as pessoas mentem e às vezes é preciso ter provas. Dei um beijo no topo da cabeça dele. O cabelo dele precisava ser cortado. Não fique acordado a noite toda, eu disse. Eu não vou. Mas ele fez mesmo assim. Em algumas manhãs, eu o encontrava dormindo em sua mesa.
Com a cabeça apoiada nos braços e os monitores ainda acesos. Eu o cobria com um cobertor e preparava o café da manhã. 1 hora depois ele acordava e vinha até a cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu tinha orgulho dele. Orgulho de sua dedicação, sua inteligência, sua vontade de criar algo significativo. Eu simplesmente não entendia para que servia de verdade. Pensei que ele estivesse se curando de traumas do passado. Eu não sabia que ele estava construindo armaduras para o futuro. Em algumas manhãs, eu o encontrava dormindo em sua mesa, com a cabeça apoiada nos braços e os monitores ainda acesos. Eu o cobria com um cobertor e preparava o café da manhã. 1 hora depois ele acordava e vinha até a cozinha como se nada tivesse acontecido. Eu tinha orgulho dele, orgulho de sua dedicação, sua inteligência, sua vontade de criar algo significativo. Às vezes ele me pedia para testar seus programas. Clicar neste botão, dizer a ele se as cores estavam certas, se as palavras faziam sentido. Eu não entendia o que nada daquilo fazia, mas podia dizer a ele se parecesse terminado. Funciona? Perguntei. Sim. Então, em que você ainda está trabalhando? Aprimorando. Sempre melhor, sempre mais preciso, sempre um teste a mais, uma verificação a mais, uma maneira a mais de comprovar o que era real e o que não era. Pensei que fosse apenas um projeto, algo impressionante que ele colocaria em suas candidaturas para a faculdade algum dia. Eu não fazia ideia do que ele estava realmente construindo. O que ele estava construindo acabou se tornando algo pelo qual as pessoas pagariam milhões. Ethan tinha 15 anos quando terminou. Primavera de 2020, em plena pandemia, o mundo em confinamento e todos vivendo repentinamente online. Ethan mal notou a diferença. Ele já vivia em seu quarto com seus computadores há anos. Quero te mostrar uma coisa, disse ele numa tarde de maio. Eu o segui até seu quarto. 3 monitores, cada um exibindo uma tela diferente. Ele abriu um programa com uma interface limpa e simples. Nada de extravagante, apenas caixas, botões e texto. É isso, disse ele. O sistema de verificação. O que isso faz? Ele clicou em várias telas, mostrando-me recursos que eu só entendia parcialmente. Analisa documentos. Verifica se foram alterados quando foram criados e se as assinaturas correspondem a outras amostras conhecidas. Ele detecta falsificações. Eu vi o programa analisar um documento de exemplo. Apareceram números. Resultados da análise gráfica. Portanto, se alguém falsificar um documento, isso detecta a falsificação. Sim, os metadados, as impressões digitais, os padrões. Tudo isso permite ver o que as pessoas não conseguem. Isso é incrível, Ethan. Ele assentiu. Vou vendê-lo. Para quem? Empresas de segurança, prevenção de fraudes, qualquer pessoa que precise verificar a autenticidade de documentos. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se fosse óbvio. Meu filho de 15 anos ia vender software para empresas. Você sabe como fazer isso? Perguntei. Tenho pesquisado. Claro que sim. Ele começou a entrar em contato com empresas naquele mês, enviando e-mails com linguagem profissional. Eu o ajudei a aprimorar seu texto. Embora seu estilo direto de escrita fosse mais claro do que a maioria das comunicações comerciais que eu já tinha visto. A primeira venda ocorreu em junho. Uma pequena empresa de segurança comprou uma licença por US cifrão 20.000. Fiquei olhando fixamente para o número na tela quando Ethan me mostrou. 20.000? É menos do que deveria ser, disse ele. Mas é uma prova de conceito. Agora tem um cliente. Ele estava certo. Assim que se espalhou a notícia de que seu sistema funcionava, outras empresas quiseram demonstrações. Ethan participava de teleconferências em seu quarto, com aquela mesma voz calma que usava comigo, explicando conceitos técnicos sem simplificá-los demais. Às vezes eu ouvia do corredor. Ele dizia coisas como: o algoritmo compara valores de RAG em várias camadas de verificação, e de alguma forma o pessoal da área de negócios do outro lado da linha o entendia, ou fingia que entendia. Ele completou 16 anos em novembro de 2020. Em janeiro de 2021, já tinha mais 6 clientes e dinheiro suficiente em sua conta para pagar a faculdade 2 vezes. Então, a grande oferta começou a surgir. Empresas de tecnologia queriam direitos exclusivos. Empresas de prevenção de fraudes corporativas queriam licenciá-lo para todas as suas operações. Os números saltaram de milhares para centenas de milhares e depois para milhões. Preciso de ajuda, disse Ethan em fevereiro. Não sei como avaliar esses contratos. Encontrei um advogado empresarial por meio de um colega. James Nakamura era especializado em propriedade intelectual e licenciamento de software. Ele se reuniu conosco em uma manhã de sábado, à mesa da nossa cozinha.
Apresentou 3 propostas de contrato diferentes. Tudo isso é substancial, disse ele, olhando para Ethan. Você construiu algo valioso. Ethan assentiu com a cabeça. Qual é o melhor? James explicou-lhe as opções. Acordos de licenciamento que pagariam ao longo do tempo. Recebeu propostas de aquisição que comprariam o software integralmente. Ethan ouviu atentamente e fez perguntas específicas sobre os termos, condições e direitos. Quero vender tudo, disse Ethan finalmente. Não quero me preocupar com licenciamento, suporte ou atualizações. Só quero vender e pronto. James pareceu surpreso. Tem certeza de que o licenciamento poderia ser mais lucrativo a longo prazo? Existe uma cláusula de não concorrência na aquisição, disse Ethan. Se eu a vender, não poderei criar software de verificação concorrente por 5 anos. Isso é normal. James perguntou, isso te incomoda? Não. Cansei desse tipo de software. Olhei para ele de relance. Ele disse isso com tanta certeza, como se já tivesse planejado o que viria a seguir. Ele vendeu em março por 3,2 milhões de dólares. 3,2 milhões de dólares. Não conseguia assimilar aquele número. Trabalhei 35 anos como professora e ganhei talvez metade desse valor total antes dos impostos. De alguma forma, a imprensa local ficou sabendo. Queriam fazer uma reportagem sobre o adolescente autista da região que havia criado um software de segurança revolucionário. Eu não os queria em nossa casa. Não queria que eles transformassem o Ethan em material de inspiração. Mas ele disse que sim. A repórter, uma jovem chamada Kate, chegou numa tarde de quinta-feira. Ela sentou-se na nossa sala de estar e perguntou se podia filmar o Ethan no computador. Você pode explicar o que seu software faz? Ela perguntou. O sistema verifica a autenticidade dos documentos por meio de reconhecimento de padrões e análise de metadados, disse Ethan, olhando para a câmera da mesma forma que olharia para qualquer pessoa. Ele detecta falsificações que as pessoas não percebem. O que te motivou a criar isso? Fiquei tenso. Mas Ethan respondeu simplesmente. Eu queria saber o que era real. As pessoas mentem. Os documentos não mentem, se você souber lê-los corretamente. Kate sorriu. Que perspicaz. Você já tem planos para o que fará com o dinheiro? Ainda não. Ela tentou mais algumas perguntas, mas as respostas de Ethan foram curtas. A história era factual, não um relato emocional e comovente que ela desejava. Após 20 minutos, ela nos agradeceu e foi embora. A reportagem foi exibida no noticiário da noite de sexta-feira. Adolescente local cria software de segurança revolucionário. Eles usaram talvez 2 minutos da entrevista. Adicionaram música dramática e mostraram Ethan em frente ao computador, com uma expressão concentrada e brilhante. Assisti ao filme com ele. Como você se sente? Perguntei quando terminou. Tudo bem. Mas notei algo nos dias seguintes. Ele não estava comemorando. Não estava empolgado com o dinheiro, a atenção ou o que viria a seguir. Ele estava apenas esperando, observando. Às vezes eu o flagrava olhando pela janela. Ou sentado à mesa da cozinha com sua xícara amarela, sem beber, apenas segurando-a. Você está bem? Eu perguntei. Sim, mas ele não estava. Algo havia mudado. Alguma tensão que eu não saberia nomear. 2 semanas após a reportagem ter sido exibida, a campainha tocou numa tarde de terça-feira. Eu não estava esperando ninguém. Ethan estava no quarto dele. Abri a porta e lá estavam elas. Uma mulher de terno cinza com aparência elegante e cabelo impecável. Um homem ao lado dela, de terno escuro, carregava uma pasta de couro. A mulher sorriu. O sorriso não chegou aos olhos. Oi, mãe. Senti um frio na barriga. Minhas mãos ficaram geladas. Raquel. Ela parecia mais velha. 11 anos mais velha. Rugas ao redor da boca. Tensão na mandíbula. Mas era ela. Ethan, disse ela, olhando por cima do meu ombro para dentro da casa. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Meu corpo havia esquecido como. Sou Steven Walsh, disse o homem, advogado da Sra. Cooper. Gostaríamos de conversar com você sobre a situação do Ethan. Eu administrei a situação dele. O sorriso de Raquel se tornou mais tenso. Podemos entrar? Isso é importante. Eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta. Mas eu estava paralisada. Ethan apareceu atrás de mim no corredor. Ele olhou para Raquel. Seu rosto estava completamente inexpressivo. Nenhuma surpresa, nenhuma emoção, nada. Ele a observava da mesma forma que observava padrões de tráfego ou erros de precificação. Analítico calculista. Entre, disse ele. Minhas pernas se moveram sem minha permissão. Recuei um passo. Eles entraram na minha casa, Raquel e seu advogado, e eu me senti mal.
Estávamos sentados à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Ethan e eu tomávamos café da manhã todos os dias, onde organizávamos as anotações das reuniões da escola, digitalizávamos documentos e planejávamos o futuro dele. Raquel ficou sentada ali, com as mãos cruzadas, enquanto seu advogado abria a pasta. Senhora Cooper, estamos aqui para discutir a guarda e a tutela financeira. Ele disse, profissional e habilidoso. Minha cliente Raquel Cooper manteve os direitos parentais sobre Ethan e deseja retomar a guarda ativa. Custódia? Perguntei. Ele tem 16 anos. Exatamente, respondeu Walsh, ainda menor de idade. E minha cliente nunca formalizou a renúncia ao poder familiar. Ela tem exercido a parentalidade compartilhada à distância. Manter contato pelos canais apropriados. Isso é mentira, eu disse. Minha voz tremia. Ela não liga há 11 anos. Raquel falou então com voz suave. Olhos tristes que pareciam falsos. Mãe, eu sei que você fez um trabalho maravilhoso criando Ethan, mas ele precisa da mãe agora, principalmente com o dinheiro e a atenção que ele recebe. Ele precisa de orientação. Ele tem orientação. Walsh retirou alguns papéis. Documentos com selos e assinaturas de aparência oficial. Esses documentos comprovam que a senhora Cooper manteve seus direitos parentais legais. Ela documentou seu apoio financeiro e a comunicação que manteve com a criança ao longo dos anos. Ela tem direito à guarda e, considerando que Ethan é menor de idade, a administração de seus bens financeiros até que ele atinja a maioridade. Analisei os documentos. Pareciam autênticos. Profissionais. Meu coração estava acelerado. São falsos, eu disse. Mas eu não tinha provas. Eles estão devidamente autenticados e arquivados, disse Walsh calmamente. A menos que você possa provar o contrário. Olhei para Ethan. Ele estava observando Raquel. Seu rosto ainda estava inexpressivo, mas eu conseguia ver algo em seus olhos, algo que eu não conseguia decifrar. Ethan, eu disse baixinho. O que vamos fazer? Ele olhou para mim por um segundo e depois voltou a olhar para Raquel. Deveríamos contratar um advogado, disse ele. Contratar um advogado acabou sendo mais fácil do que usar um. Encontrei Linda Reis por meio de uma indicação. Advogada especializada em direito de família com 20 anos de experiência. Ela se encontrou conosco 3 dias depois da Raquel ter aparecido. Veio até nossa casa porque eu não conseguia encarar ir a um escritório. Trouxe todas as pastas que tinha. Anos de registros escolares, anotações de terapia, consultas médicas. Cada pedaço de papel que comprovava que eu havia criado Ethan. Minhas mãos tremeram o tempo todo enquanto eu as carregava até a mesa da cozinha. Ethan sentou-se em silêncio na cadeira ao meu lado, observando, sempre observando. Linda espalhou os documentos de Raquel sobre a mesa, os mesmos que Walsh havia apresentado. Ela os estudou por mais de 1 hora, lendo cada página, verificando as assinaturas e examinando os carimbos. Finalmente, ela ergueu o olhar. Seu rosto me disse tudo antes mesmo de ela falar. Parecem autênticas, disse ela com cautela. Muito bem feitas, mas são falsas, respondi. Ela está mentindo. Ela não o vê há 11 anos. Eu acredito em você, mas você tem provas concretas de que esses documentos são falsificados? Peguei minhas pastas. Tenho tudo. Todas as reuniões da escola, todas as consultas médicas, todas as sessões de terapia. Linda examinou os documentos e assentiu lentamente. Esta é uma documentação excelente. Isso comprova que você foi a principal cuidadora. Mas no caso da senhora Cooper, sem provas concretas de que seus documentos são falsos, um juiz pode decidir a seu favor. Por quê? Porque ela nunca renunciou legalmente ao poder familiar. Não há registro judicial de transferência de guarda. As escolas e os médicos te aceitaram informalmente. Mas ela fez uma pausa. Você chegou a entrar com um pedido formal de tutela. O quarto ficou frio. Não achei que precisasse. Ela o abandonou. Eu sei. Mas legalmente, sem documentação desse abandono, sem que ela renuncie aos direitos, ela ainda é considerada mãe dele. No papel a voz de Linda era suave, mas firme. Seu advogado argumentará que o acordo informal não se sobrepõe aos direitos parentais. Eu não conseguia respirar. Então ela pode simplesmente levá-lo. Ela não está tentando obter a guarda física. Ele tem 16 anos. Os tribunais raramente obrigam adolescentes a se mudar. Ela quer a tutela financeira. O controle dos bens dele até ele completar 18 anos. 3,2 milhões de dólares. Era disso que se tratava. Podemos contestar? Perguntei. Sim, mas preciso que você entenda. O caso dela parece sólido. Ela possui documentação, uma narrativa convincente sobre como manter o envolvimento à distância. A menos que possamos provar que esses documentos são fraudulentos, perderemos. Linda não discordou.
Olhei para Ethan. Ele permaneceu completamente imóvel, com as mãos cruzadas sobre a mesa e o rosto inexpressivo. Não me encarou. Ethan, eu disse baixinho. Você entende o que está acontecendo? Sim. Você está com medo? Ele pensou nisso. Não. Como ele não poderia estar com medo? Eu estava apavorada. Linda explicou os próximos passos: depoimentos, coleta de provas, datas das audiências. Levaria semanas, talvez meses. Durante todo esse tempo, a alegação de Raquel pairava sobre nós. Depois que ela foi embora, sentei-me à mesa da cozinha e desabei em lágrimas. Vamos te perder, eu disse entre lágrimas. Depois de tudo, depois de 11 anos, vamos te perder. Ethan se levantou, não disse nada, apenas caminhou até seu quarto e fechou a porta. Eu queria que ele me dissesse que tudo ficaria bem, que demonstrasse alguma emoção, algum medo, algo assim, mas ele simplesmente me deixou lá. Chorei sozinha à mesa durante 1 hora. O depoimento começou 2 semanas depois. Raquel foi a primeira. Ela estava sentada na sala de reuniões do escritório de seu advogado, perfeitamente composta, cabelo arrumado, maquiagem discreta, vestindo um suéter cinza claro que lhe dava um ar maternal. Walsh fez a pergunta. Ela respondeu com desenvoltura. Você pode descrever seu envolvimento na vida de Ethan? Nos últimos 11 anos, tentei manter contato constante, disse ela. Sua voz era firme, afetuosa e cheia de desculpas. Eu o visitava mensalmente sempre que possível, enviava apoio financeiro por meio de ordens de pagamento e ligava regularmente para saber como ele estava. Por que você não ficou com a guarda física? Achei que seria melhor para o Ethan ter estabilidade com a minha mãe enquanto eu lidava com problemas pessoais. Mas eu nunca deixei de ser mãe dele. Eu nunca deixei de me importar. Ela forneceu datas, meses específicos em que alegou ter feito as visitas, e os valores exatos em dólares que supostamente enviou. Dezembro de 2012, $300. Abril de 2014, $500. E assim por diante, um registro financeiro detalhado de apoio que nunca se concretizou. Fiquei ali sentada, ouvindo as unhas cravando nas minhas palmas. Senhora Cooper, por que a senhora está buscando um acordo de custódia agora? Perguntou Walsh. Como Ethan possui um patrimônio significativo que precisa de uma gestão adequada, e como ele está se aproximando da idade adulta, quero estar presente nessa transição crucial para orientá-lo a recuperar o tempo perdido. Ela olhou para mim quando disse isso. Olhos tristes, sorriso arrependido. Eu queria gritar, queria chamá-la de mentirosa na frente de todos, mas Linda havia me avisado. Mantenha a calma. Não reaja. Deixe-a contar a sua história. Depois que Raquel terminou, Linda me chamou de lado. O depoimento dela é detalhado e consistente. Isso é muito convincente para os juízes. É tudo mentira, eu sei, mas você consegue provar? Eu não consegui. O depoimento de Ethan ocorreu 3 dias depois. Walsh fez perguntas sobre sua infância e sobre as lembranças que ele tinha de sua mãe. Sobre o envolvimento dela. Você se lembra de sua mãe te visitando? Walsh perguntou. Não me lembro de visitas específicas. Você se lembra de telefonemas dela? Eu teria que verificar meus registros. E quanto ao apoio financeiro? Você sabia que ela estava enviando dinheiro? Não me lembro de ter recebido dinheiro dela. Walsh pareceu satisfeito. Ele achava que a memória de Ethan era fraca, o que corroborava a versão de Raquel de que ela estava envolvida. Mas Ethan, por ser autista, simplesmente não se lembrava com clareza. Ele não fazia ideia. Linda também fez perguntas a Ethan. Você pode descrever seu relacionamento com sua avó? Ela cuida de mim, cozinha, me ajuda com a escola. Ela sempre esteve presente. Você quer morar com ela? Sim. Você quer que sua mãe controle suas finanças? Não. Respostas curtas, diretas, verdadeiras. Mas eles se sentiam fracos diante das mentiras detalhadas de Raquel. Após o depoimento, Linda nos levou para casa de carro. Ele se comportou bem, ela disse. Mas, senhora Cooper, preciso ser honesto. Sem provas de que os documentos de Raquel são falsificados, isso vai ser difícil. Quão difícil? Podemos perder. Naquela noite não consegui dormir nada. Fiquei deitada na cama encarando o teto pensando em Ethan sendo levado embora, Raquel controlando o dinheiro dele, ele completando 18 anos e sendo livre. Mas aqueles 2 anos pareceram uma eternidade. Às 3 da manhã, levantei e vi uma luz debaixo da porta do Ethan. Abri silenciosamente. Ele estava em frente ao computador, com 3 monitores acesos. Linhas de código rolavam em uma tela. Documentos e dados preenchiam as outras. Ethan, são 3 da manhã. Ele não se virou. Eu sei que você precisa dormir. A audiência é amanhã. Estou quase terminando. Terminei de ler o que ele ficava digitando. Meus registros.
Me aproximei. Vi planilhas com datas, arquivos com nomes. Reconheci meus extratos bancários, anotações na agenda, registros telefônicos. Ethan, eu não sei o que fazer, eu disse. Minha voz falhou. Não sei como lutar contra isso. Ele parou de digitar. Não se virou. Amanhã, diga a verdade, disse ele em voz baixa. É só isso que você precisa fazer. A verdade não basta. Ela tem documentos. Ela tem provas. Provas falsas, mas provas. Diga a verdade. Ele repetiu. Eu queria sacudi-lo para que entendesse a gravidade da situação. Mas ele simplesmente ficou sentado ali, calmo e concentrado. Como se me perder não importasse. Voltei para a cama, não consegui dormir, fiquei apenas deitada no escuro, apavorada. Ethan ficou no computador a noite toda. Ouvi-o teclar até o amanhecer. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo. Eu só sabia que estava prestes a perdê-lo, e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Amanhã chegou, quer eu quisesse ou não. Levantei às 6 horas e preparei o café da manhã. Nenhum de nós quis comer. Ethan saiu do quarto às 7 horas, tomou banho e vestiu a camisa de botões que tínhamos comprado para o tribunal. Ele parecia mais velho que 16 anos, cansado, mas calmo. Você está pronto? Perguntei. Sim. Fomos de carro até o tribunal em silêncio. Minhas mãos tremiam no volante. Ethan olhava fixamente pela janela. Linda nos encontrou na escadaria. Lembre-se, mantenha calma. Deixe-me falar. Ethan, responda as perguntas diretamente, mas não ofereça informações espontaneamente. Ethan assentiu com a cabeça. A sala do tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de madeira, luzes fluorescentes com cheiro de papel velho e cera de chão. O juiz Harrison estava sentado no banco. Uma mulher na casa dos 50 com olhos penetrantes e cabelos grisalhos presos para trás. Raquel sentou-se à mesa da frente com Walsh. Ela estava vestida com cuidado em cores suaves, com poucas joias e o cabelo solto. Ela parecia uma mãe preocupada. Estávamos sentados à mesa, Linda de um lado e Ethan do outro. Todos de pé, disse o oficial de justiça. A audiência começou. Walsh se levantou e apresentou seus argumentos com desenvoltura. Raquel Cooper, mãe dedicada, manteve-se presente de forma consistente, apesar dos desafios pessoais. Documentação comprovativa dos direitos parentais nunca foi revogada. Apoio financeiro fornecido. Contato regular mantido. Ele exibiu os documentos na mesa de provas, os documentos de custódia, os acordos de guarda compartilhada, os registros financeiros. Tudo falso, tudo convincente. A juíza Harrison examinou-os cuidadosamente, sem pressa. Então, olhou para Raquel. Senhora Cooper, poderia descrever seu envolvimento na vida de Ethan ao longo dos últimos 11 anos? A voz de Raquel era firme e acolhedora. Tentei manter contato o máximo possível, meritíssimo. Eu o visitava sempre que podia. Enviei dinheiro para ajudar com os cuidados dele. Ligava regularmente para saber como ele estava. Por que você não manteve a guarda física? Achei que seria melhor para o Ethan ter estabilidade com a minha mãe enquanto eu resolvia problemas pessoais. Mas eu nunca o abandonei. Nunca deixei de ser sua mãe. Ela disse isso com tanta convicção, tanta sinceridade. Eu queria gritar. O juiz fez mais perguntas. Raquel respondeu a todas elas. Em dezembro de 2013, ela o visitou para o aniversário de Ethan. Em abril de 2015, ela enviou $500 para custear a terapia. Em maio de 2017, ela ligou para falar sobre o progresso dele na escola. Mentira. Tudo mentira. Mas mentiras detalhadas e consistentes. O juiz Harrison parecia pensativo. Obrigada, senhora Cooper. Em seguida foi a vez de Linda. Ela me apresentou minhas pastas. Anos de reuniões escolares, registros de terapia, consultas médicas, todas as provas de que eu criei o Ethan sozinha. Mas, enquanto ela lia os documentos, eu conseguia ver a expressão do juiz. Simpatia, mas também dúvida. Senhora Reich, o juiz Harrison disse, esses registros mostram que a senhora Cooper tem sido a principal cuidadora, mas não vejo documentação formal de tutela. Não houve ordem judicial de transferência de guarda, nem destituição legal do poder familiar. Meu peito apertou. Vossa Excelência, disse Linda com cautela. Raquel Cooper abandonou Ethan quando ele tinha 5 anos de idade. Meu cliente possui documentação comprovando esse abandono, mas sem a assinatura da senhora Raquel Cooper nos documentos de destituição da guarda, que não possuem respaldo legal. Os direitos parentais dela permanecem intactos. O juiz olhou para mim sem hostilidade. Senhora Cooper, entendo que a senhora fez um excelente trabalho criando seu neto,
mas legalmente, sem provas de que a mãe dele abandonou seus direitos parentais. A reivindicação dela é legítima. A sala ficou inclinada. Raquel olhou para Walsh e deu um leve sorriso. Ela achou que tinha vencido. Meu coração batia tão forte que eu não conseguia respirar. Olhei para Ethan ao meu lado, desesperada por algo, qualquer coisa. Seu rosto estava completamente inexpressivo, ilegível. Inclinei-me para perto e sussurrei. Ela está mentindo. Precisamos impedi-la. Ele virou levemente a cabeça e sussurrou de volta. Deixe-a falar. O quê? Deixe-a dizer tudo o que ela quer dizer. Eu não entendi. Estávamos perdendo, e ele queria que Raquel continuasse falando. O juiz Harrison olhou para Ethan. Jovem, deseja falar? Longa pausa. Ethan ficou completamente imóvel. Depois, levantou-se. Sim, meritíssimo. Tenho provas. Meu coração parou. Que provas eu dei a Linda? Tudo que eu tinha. Aproximação. Disse o juiz Harrison. Ethan pegou uma sacola que eu não tinha notado que ele carregava. Caminhou até o banco das testemunhas. Calmo, firme, como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Ele pegou um laptop. Posso conectá-lo ao monitor? Meritíssimo. O juiz Harrison pareceu surpreso. O que você está apresentando? Verificação da autenticidade dos documentos e comprovação da cronologia. Ele falou de forma clara e direta. Como sempre fazia. Eu desenvolvi um sistema que comprova se documentos são autênticos ou falsificados. Walsh levantou-se imediatamente. Meritíssimo, isto é extremamente irregular. Não fomos informados desta prova. Seu cliente apresentou documentos fraudulentos há 6 semanas, disse Ethan, olhando para Walsh. Estou apresentando agora a análise desses documentos. O juiz Harrison estudou o caso de Ethan. Prossiga. Mas é melhor que isto seja relevante. Ethan conectou seu laptop. A tela do tribunal acendeu. Ele consultou os documentos de custódia de Raquel. Primeiro, os que Walsh havia apresentado. Eles apareceram na tela com um aspecto oficial, com carimbos e assinaturas. Ethan disse que esses documentos alegavam ser de 2011 a 2020. Mas os metadados digitais mostram que foram criados há 6 semanas. Logo após a reportagem sobre a minha venda ter ido ao ar, ele clicou em telas que mostravam datas de criação, propriedades dos arquivos, histórico de edições, tudo com registro de data e hora, tudo recente. Walsh objetou. Os metadados podem ser manipulados. Não neste caso, disse Ethan calmamente. A verificação da assinatura revela outras discrepâncias. Ele acessou minha cópia da certidão de nascimento dele, a assinatura de Raquel de 2005, e então executou um programa que analisou as assinaturas nos documentos de custódia. Surgiram números, comparações, análises estatísticas. Os padrões de pressão não coincidem. A formação das letras é inconsistente. O espaçamento e a inclinação são diferentes. Essas assinaturas foram falsificadas. O juiz Harrison inclinou-se para a frente. Como você sabe disso? Eu desenvolvi um sistema de verificação. Ele analisa documentos para verificar sua autenticidade. Foi o que eu vendi no mês passado. Você tem 16 anos. A juíza disse sim, e pescou. Continuar. Ethan abriu uma nova tela, uma linha do tempo. Estes são os meus registros. Venho documentando minha vida desde os 9 anos de idade. Ele mostrou planilhas, documentos digitalizados, fotografias, todos com data e hora registradas, todos verificados. A senhora Cooper afirma que nos visitou em dezembro de 2013. Aqui está o calendário da minha avó daquele mês, mostrando nossa programação. Aqui estão fotos daquela semana com os respectivos horários. Aqui estão as anotações da minha sessão de terapia de 9 de dezembro. A terapeuta confirmou que minha mãe não estava presente. Aqui está o registro de frequência escolar mostrando que estive presente todos os dias daquele mês. Ele clicou em mais telas. Dezembro de 2013. Raquel não estava lá. A senhora Cooper afirma ter enviado ordens de pagamento. Aqui estão 7 anos de registros bancários completos da minha avó. Não houve depósitos da Raquel Cooper. Nem $1. Os extratos bancários apareceram na tela. Cada transação destacada. Cada fonte documentada. Nada vindo de Raquel. A senhora Cooper afirma que ligava regularmente. Aqui estão os registros da companhia telefônica de 2010 até o presente. Nenhuma chamada desse número após 24 de dezembro de 2010. Registros telefônicos. Anos deles. Não há informações sobre o número de telefone da Raquel. Em abril de 2015, ela alegou ter enviado $500 para terapia. Aqui está o extrato bancário que mostra que não houve tal depósito. Aqui está o calendário da minha avó que mostra que ela pagou do próprio bolso. Aqui está o recibo. Cada alegação feita por Raquel.
Ethan refutou tudo com provas. Walsh levantou-se novamente. Meritíssimo, essas provas não foram divulgadas durante a fase de instrução porque o senhor apresentou documentos fraudulentos há 6 semanas. Ethan disse. Eu construí o sistema de verificação para analisá-los. Isso é impossível, disse Walsh. Você não conseguiria construir algo assim em 6 semanas. Não fiz isso, disse Ethan. Estou construindo isso há 7 anos. Terminei de analisar esses documentos específicos há apenas 6 semanas. O juiz Harrison olhou fixamente para ele. Você vem documentando sua vida há 7 anos? Sim, meritíssimo. Cada anotação no calendário da minha avó, cada recibo que ela guardou, cada sessão de terapia, cada reunião escolar, cada transação bancária, tudo tem data e hora registradas, é referenciado e verificado. O sistema torna impossível alterar retroativamente. Portanto, quando a senhora Cooper diz que visitava mensalmente o dinheiro do cheiro, ele era chamado regularmente. Posso provar que ela não fez isso porque tenho provas do que realmente aconteceu. O que era real? O tribunal ficou em silêncio. O juiz Harrison olhou para Raquel. Senhora Cooper, pode explicar essas discrepâncias? O rosto de Raquel empalideceu. Ela olhou para Walsh. Os metadados podem estar errados, disse ela. Sua voz tremia. As datas podem ser diferentes. Quer dizer, eu visitei. Eu enviei dinheiro. Quando exatamente? Perguntou o juiz. Em dezembro de 2013, se bem me lembro. Você tem provas? Recibos, fotos, qualquer coisa. Raquel gaguejou. Eu não guardei registros. Eu só estava lá. Eu sei que estava lá. Mas você tem registros financeiros detalhados das ordens de pagamento enviadas. Sim. Quer dizer, são esses registros que comprovam isso. Ela estava desmoronando. Se contradizendo. A mãe confiante de 20 minutos atrás havia desaparecido. Senhora Cooper, disse o juiz Harrison friamente. A senhora falsificou ou não os documentos de custódia? Não, quero dizer que meu advogado disse que Walsh parecia doente. O juiz Harrison se virou para Ethan. Esse sistema de verificação é legítimo. Sim, meritíssimo. Vendi-o no mês passado a Anderson Security por $3,2 milhões. Eles verificaram a precisão da informação antes da compra. O juiz ergueu as sobrancelhas. Então ela examinou as evidências novamente, a cronologia, a prova de que Raquel estivera desaparecida por 11 anos. Já vi o suficiente, disse ela. E assim, deu suas decisões do banco de reservas. Sem recesso, sem deliberação. Raquel Cooper, considero seu depoimento não confiável e sua documentação fraudulenta. A guarda e a tutela plenas foram concedidas a Vivian Cooper. Além disso, estou encaminhando este caso ao promotor distrital para investigação de perjúrio e fraude. Raquel fez um som como se estivesse engasgando. Esta audiência está suspensa. O martelo bateu. Estava tudo terminado. Do lado de fora do tribunal, sob o sol da tarde, finalmente entendi. Você sabia que eu disse que você esteve nos protegendo o tempo todo. Ethan assentiu uma vez. Não sorriu, apenas acenou com a cabeça. 6 meses depois, as coisas parecem diferentes. Ethan não podia mais trabalhar com segurança de dados. A cláusula de não concorrência que o impedia de vender seu sistema de verificação era clara. Então, ele fundou uma nova empresa, teste de software e garantia de qualidade. Estou contratando pessoas como eu, disse ele durante o café da manhã certa manhã. Pessoas autistas. Nós enxergamos padrões que outros não percebem. Sua primeira contratação foi Steven. Reconheci o nome imediatamente. Steven tinha sido meu aluno há 20 anos. Eu lutei contra o conselho escolar por ele na 4ª série. Disseram que ele nunca conseguiria manter um emprego. Agora ele era o principal responsável pelos testes de qualidade da Ethan. Primeiro Marcos, depois Lily, mais alguns dos meus antigos alunos, jovens em quem as pessoas já tinham desistido. Visitei o escritório do Ethan numa tarde. Espaço pequeno, 6 mesas, todos usando fones de ouvido. Silencioso, concentrado. Steven me viu. Tirou os fones de ouvido. Senhora Cooper, a senhora disse ao diretor que eu não estava quebrado. Apenas diferente. Sua voz falhou. Ethan disse a mesma coisa. Eu fiquei sem palavras. Apenas concordei com a cabeça. Raquel recebeu uma pena de 2 anos de liberdade condicional e 500 horas de serviço comunitário em um centro de apoio a pessoas com autismo. 3 meses após o início de sua sentença, eu estava entregando suprimentos doados e a vi no chão lendo para crianças não verbais. Ela olhou para cima e me viu.
Nós duas congelamos. Ela parecia exausta, humilhada, nada parecida com a mulher que aparecerá acompanhada de um advogado. A diretora do centro me disse, sem saber quem eu era, esse voluntário vem fazer horas extras. Ela diz que está aprendendo o que deveria ter aprendido anos atrás. Eu não falei com Raquel, apenas observei por um instante e depois fui embora. Algumas coisas não precisam de palavras. Numa terça-feira à noite, algumas semanas depois, levei o jantar ao apartamento do Ethan. Como sempre fazia. Sua xícara amarela estava sobre o balcão, lascada, mas ainda era a sua favorita. Comemos em sua pequena mesa. Silencioso, confortável. Comecei a recolher os pratos. Ethan largou o celular. Vivian. Eu me virei. Ele estava olhando para as próprias mãos. Eu sei o que você sacrificou por mim. Sentei-me novamente e esperei. Seu amigo parou de ligar. Você parou de sair. Eu ouvi você ao telefone uma vez recusando uma viagem porque não conseguia me deixar. Ethan, você poderia ter me mandado embora como ela fez. A escola sugeriu isso. Você não mandou. Senti um nó na garganta. Você é meu neto. Eu sei. Ele olhou para mim. Mas você escolheu isso todos os dias, mesmo quando eu não conseguia dizer obrigado. Silêncio, apenas o zumbido da geladeira. Isso importava, disse ele baixinho. Estendi a mão por cima da mesa, coloquei a minha perto da dele, sem tocar, mas bem perto. Você valeu cada dia, eu disse. Ele assentiu uma vez. Eu sei disso agora. Ficamos sentados ali por mais um instante. Então eu me levantei, terminei de lavar a louça enquanto ele abria o laptop. A mesma rotina, o mesmo silêncio confortável, mas algo importante havia sido dito. Ao sair, dei um beijo no topo da cabeça dele. Ele nem se mexeu. Te vejo na terça-feira, eu disse. Terça-feira, ele confirmou. Voltei para casa dirigindo por ruas que já havia percorrido 1000 vezes. As mesmas estradas, as mesmas curvas, do jeito que Ethan gostava. Do jeito que eu também tinha aprendido a gostar das coisas. Meu celular vibrou quando o sinal ficou vermelho. Uma mensagem do Ethan. Obrigado. Apenas essas duas palavras. Sorri durante todo o caminho para casa. Então essa é a minha história. Adoraria saber sua opinião. Se você estivesse no meu lugar, conseguiria perdoar sua própria filha por abandonar seu neto? Deixe um comentário e inscreva-se para mais histórias como a minha.